Bom dia, bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação, depois nós abrimos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos dar início à divulgação das estatísticas do Balanço de Pagamentos do Brasil para o mês de outubro. Antes de começar os números, só informar para vocês que, na data de hoje, está sendo divulgado também os resultados da pesquisa do Censo de Capitais Estrangeiros no país, com os dados para a posição de 31 de dezembro de 2023. Essa pesquisa, ela divulga os estoques do investimento direto no país e um conjunto amplo de informações complementares a esse respeito, e eu vou abordar esse tema no final da coletiva, os principais resultados da pesquisa do Censo de Capitais Estrangeiros. Em função desse resultado do censo, também como previsto na política de revisão das estatísticas, né, do Departamento de Estatística do Banco Central, neste mês, nós estamos revisando a série de balanço de pagamentos de 2023 e até setembro de 2024, fundamentalmente em função dos resultados do censo, uma coisa que a gente também vai abordar ao longo da coletiva. Então, no final dos dados tradicionais sobre o balanço de pagamentos do mês de outubro e no acumulado do ano, nós vamos ter esses dois adicionais. Bom, começando, então, pelos resultados de balanço de pagamentos, olhando a tabela 1, nota para a imprensa, a gente pode ver que as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil continuaram na sua trajetória de crescimento, do aumento no déficit corrente do país. No mês de outubro, esse déficit atingiu 5,9 bilhões de dólares. Se a gente comparar com outubro do ano passado, nós vamos ver que em outubro do ano passado houve um superávit de 0,5 bilhão, ou seja, as transações correntes do país passaram de um pequeno superávit de 0,5 bilhão de dólares para um déficit de 5,9 bilhões. Então, esse aumento interanual também vai fazer com que aumente o déficit corrente acumulado em 12 meses, que é a tendência recente que tem sido visto ao longo deste ano, principalmente nos últimos 6 meses. Se vocês olharem o gráfico o primeiro gráfico que acompanha o texto que faz a divulgação da nota para a imprensa, vocês vão ver graficamente essa trajetória, essa tendência de uma forma bastante clara, né? Esse resultado de 5,9 bilhões de dólares de déficit no mês de outubro é o maior déficit para meses de outubro desde o ano de 2019. Lá em 2019, o déficit foi de 9,2 bilhões. Né? Então, para dar mais detalhes nessa comparação interanual de outubro de 23 para outubro de 24, quando a gente passa de um déficit de um superávit de um pouco menos de meio bilhão para um déficit de 5,9 bilhões, isso significa um aumento ou uma piora, né, como se queira, no déficit externo na comparação interanual no montante de 6,3 bilhões. Né? E a gente pode ver esse resultado distribuído nos principais componentes das transações correntes, que são a balança comercial de bens, a conta de serviços, a conta de renda primária e de renda secundária. Então, olhando com os dados que estão na tabela 1, nós podemos ver que o principal responsável, de longe, pelo aumento nesse déficit corrente, foi a redução, né, do superávit comercial de bens. Se a gente faz a mesma comparação interanual, outubro de 23 com outubro de 24, a gente pode ver que esse déficit reduziu 60%. Ele foi de 8,6 bilhões lá em outubro de 2023 e se reduziu para 3,4 bilhões agora em outubro de 2024. Ou seja, o Brasil permanece tendo superávites nas suas transações de bens com o exterior, na balança comercial, mas esse superávit tem se reduzido. Então, a gente lembra, né, que o aumento no déficit em transações correntes, nessa comparação anual, foi de 6,3 bilhões. Então, a redução do superávit comercial, aqueles 60% que mencionei, em dólares significa uma redução de 5,1 bilhões, ou seja, 5,1 de 6,3. Né? Então, um pouco mais de 80% do aumento no déficit em transações correntes foi causado por essa redução, né, no superávit comercial de bens. Quando a gente olha os dados
de exportações e importações, nós vemos uma exportação estável, ou seja, teve uma ligeira variação de menos 0,6 na comparação de outubro de 23 com outubro de 24, o que, em termos econômicos, significa uma estabilidade, e estabilidade no patamar elevado. As exportações mensais, o acumulado em 12 meses, estão em valores que são ou recorde da série ou muito próximos de recorde da série. Então, as exportações estão estáveis em patamar bastante elevado, mas as importações têm aumentado. Então, se as exportações estão estáveis, né, essa redução no superávit da balança comercial pode ser atribuída integralmente ao aumento das importações, que cresceram 23,5% nessa comparação com os 2 meses de outubro, e aumentaram em dólares 5 bilhões de dólares, né? Ou seja, o aumento, as transações correntes aumentaram o seu déficit em 6,3 bilhões. Isso foi causado principalmente pela redução do superávit comercial, que se reduziu 5,1 bilhões. Nessa redução do superávit comercial, 5 bilhões são devidos ao crescimento das importações. Então, acho que essa dinâmica fica bastante clara. O segundo componente, responsável praticamente pelo restante, né, do aumento no déficit corrente, foi o crescimento no déficit na conta de renda primária, nesse mês de outubro, né? O déficit aumentou 24,6%, 1,1 bilhão de dólares, completando a conta, né, já que o déficit na conta de serviços permaneceu estável. Então, em grandes números, né, a gente tem esse resultado das transações correntes no mês de outubro. Dando um pouquinho mais de detalhes sobre a balança comercial, a gente já viu a redução de 60% no superávit, né, que ele se situou em 3,4 bilhões no mês de outubro, que essa redução foi devido ao aumento das exportações das importações, desculpe, com exportações estáveis, só complementando que, no caso das exportações, essa estabilidade traduz movimentos distintos entre preços e quantidades, né? Em outubro, na comparação com outubro do ano anterior, ainda houve aumento na quantidade exportada, mas uma redução desses preços internacionais. Esses dois movimentos opostos se contrabalançaram e nós tivemos a estabilidade nas exportações. A comprovação, né, de que eles estão as exportações estão num patamar alto é que, quando a gente olha o acumulado no ano, nos 10 primeiros meses, de janeiro a outubro, o valor exportado chegou a 286,9 bilhões de dólares, e é o valor recorde da série. Mas ele é o recorde da série porque houve um ligeiro aumento em relação ao ano passado, de 0,03%, ou seja, o recorde anterior no acumulado do ano até outubro era 2023. Nós agora superamos ligeiramente esse resultado, então estamos estáveis no maior nível da série. No caso das importações, também houve um crescimento no quanto, com redução de preços, mas aí também o crescimento do quanto com redução de preço. Nesse caso, o crescimento do quanto foi bastante superior à redução de preço. O crescimento das exportações em valor, que é o resultado da multiplicação das quantidades exportadas pelo preço, né, de cada mercadoria, em valor, a exportação cresceu 23,5%, em termos de quantidades importadas, a importação variou quase 30%, né? Quando a gente vai para o acumulado no ano, de janeiro a outubro, a gente está seguindo com o segundo melhor resultado da nossa série histórica, apenas atrás de 2022. Então, nós estamos com fluxos na balança comercial, tanto de exportações como importações, elevados, né, aumentando a corrente de comércio do país, né, o que pode ser interpretado como uma coisa positiva, mas uma dinâmica maior nas importações, que reduz o superávit comercial e tem a ver com o próprio dinamismo interno da economia brasileira. Bom, vimos os resultados no mês de outubro. Se a gente olhar o período de tempo mais longo, né, o acumulado do ano, como a gente tipicamente faz, que também os dados estão na tabela 1, de janeiro a outubro, o déficit em transações correntes chegou a 43,6 bilhões. Igualmente, naquela trajetória de expansão, porque os 10 primeiros meses de 2023 estavam com um déficit na faixa de 18,9 bilhões. Então, né, o déficit corrente do país passou de 18,9 bilhões de janeiro a outubro de 23 para 43,6 bilhões nos primeiros 10 meses deste ano.
ele mais que dobrou, um aumento de 130%. Né? Também, se a gente comparar na série histórica, também é o maior resultado para o período desde 2019, lá de janeiro a outubro de 19, esse número estava em 55,5 bilhões. Digamos assim, quando a gente olha o resultado dos 10 primeiros meses, também o principal responsável pelo aumento, né, do déficit corrente foi a balança comercial. A gente teve uma redução, né, de 26,1 bilhões no superávit comercial no acumulado deste ano contra o acumulado no mesmo período do ano anterior. Essa redução, ela em reais, soma 19, em dólares, desculpa, soma 19,8 bilhões, que dá 80% no aumento do déficit corrente. Então, da mesma forma, a redução do superávit comercial respondeu por aproximadamente 80% do aumento, né, no déficit em transações correntes. Aí, no caso, a gente tem como o fator responsável pelo restante do aumento no déficit em transações correntes o aumento da conta de serviços. A gente lembra que no mês de outubro ela ficou estável, mas quando a gente olha nos últimos 10 meses, ela tem tendência, né, de crescimento, e a tendência de crescimento no déficit na conta de serviços é para o aumento nas despesas de serviços, que tem a mesma causa econômica do aumento da importação de bens, ou seja, uma maior demanda doméstica, seja para consumo, seja para investimentos, causa uma maior demanda por bens e serviços importados. Né? Quando a gente olha o déficit em transações correntes nos últimos 12 meses, a tendência é similar, né, de aumento. Os 12 meses terminados em outubro geraram um déficit em transações correntes de 49,2 bilhões de dólares, o que dá 2,23% do PIB, e esse valor é maior do que os 12 meses finalizados em outubro de 2023. Lá em outubro de 2023, esse resultado era de 26,3 bilhões, 1,24% do PIB. Ou seja, passou de 26 para 49, quase dobrou esse déficit no período. Né? Se a gente olhar com mais detalhes a série ao longo dos 12 meses, a gente vai ver que ela tinha uma trajetória de redução, ela chegou ao piso recente, né, o valor mais baixo recente, com um déficit de 20,2 bilhões de dólares em fevereiro, e de fevereiro para cá, né, nos últimos 8 meses, a gente tem uma trajetória de crescimento, né, no déficit corrente. Com isso, eu acho que eu apresento um sumário, né, dos resultados das transações correntes do país. A gente vai detalhar na sequência, um pouco mais à frente, os resultados da conta de serviços e da conta de renda. Mas agora essa apresentação inicial dos resultados, nós apresentamos o déficit, agora a principal fonte de financiamento desse déficit. Como vocês sabem, o balanço de pagamentos é dividido entre as transações correntes e a conta capital e financeira. Né? Olhando para a conta financeira, nós temos as principais fontes de financiamento, né? No caso, quando há déficit em conta corrente, a conta financeira são as fontes desse financiamento. A principal fonte de financiamento no déficit corrente, de longe, são os investimentos diretos no país, e no mês de outubro, os investimentos diretos no país somaram 5,7 bilhões de dólares, e isso representou um aumento de 86% em relação aos 3,1 bilhões no déficit de outubro, desculpe, no ingresso de investimento direto no país de outubro de 2023. Né? Então, nós passamos de 3,1 para 5,7 bilhões. Este resultado de outubro de 2024 teve como componente principal o reinvestimento de lucros. Né? Nós temos nos investimentos diretos no país 3 componentes: os investimentos em participação no capital, que são aqueles novos investimentos realizados no período. Também dentro da participação do capital, nós temos uma parcela que se chama reinvestimento de lucros, que são aquela decisão, né, do controlador da empresa no país, que essa empresa reinvista os lucros como outra forma de financiar a expansão da sua capacidade, da sua atividade. E a terceira forma são operações intercompanhia, operações de crédito entre a empresa residente no país que recebe os investimentos e outras empresas do mesmo grupo, sob a forma de operações de crédito. Né? Dessas 3 modalidades, nós tivemos o destaque maior no mês de outubro de 24, foram os reinvestimentos de lucro, seguidos das novos investimentos em participação no capital, com
com as operações intercompanhia apresentando pagamentos líquidos, ou seja, contribuindo para reduzir, né, os investimentos nesse mês. No caso dos 5,7 bilhões de IDP de outubro, eles são os maiores valores para mês de outubro desde 2019. Lá em 2019, esse montante chegou a 8,2 bilhões de dólares. Nos 10 primeiros meses do ano, nós temos o investimento direto no país acumulando 61,3 bilhões de dólares. Esse valor também é superior ao valor de janeiro a outubro de 2023, 6,2% acima. E quando a gente olha os últimos 12 meses, os 12 meses totalizaram investimentos diretos no país de 66 bilhões. Né? Na comparação, né, com os 12 meses até outubro de 2023, também houve crescimento, quando a gente mede em dólares, crescimento de 3,4%. E como percentual do PIB, esses 66 bilhões representam 3% do PIB. Então, dessa forma, a gente vê ingressos de investimento direto no país em montantes bastante superiores ao déficit em transações correntes, mostrando aquela tese de que os investimentos diretos no país são a principal fonte de financiamento do déficit em transações correntes. Um último comentário aqui, vinculando com as revisões do balanço de pagamento. Vocês devem ter percebido que na série anterior, antes da revisão, eu mencionava na nota para a imprensa do mês passado, dos meses anteriores, que a gente tinha um ingresso de investimentos diretos no país na faixa de 70 bilhões de dólares no acumulado em 12 meses, e agora esse montante foi revisado e atingiu 66 bilhões. A principal razão dessa redução, né, no acumulado em 12 meses, mas nos fluxos mensais do investimento direto no país, é que o Banco Central tem uma fonte adicional de captura de informações, de recebimento de informações sobre essas transações, que foi possibilitada pela Lei 14.286, né, a nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, que é do final de 2021 e entrou em vigor em 2022. Agora, nós temos um sistema de prestação de informações de capitais estrangeiros do Banco Central, no qual as empresas informam suas transações que são liquidadas diretamente no exterior, ou seja, sem contratos de câmbio. Né? Isso é uma forma usual de operação das empresas, a qual, nos termos da lei anterior a qual o Banco Central estava submetido à Lei de Capitais Estrangeiros de 1962, nós não tínhamos acesso a essas informações. Com a modernização da legislação, nós temos essa prestação de informações e as empresas nos informam regularmente seus pagamentos, entre outros, de operações intercompanhia, por exemplo, nesse caso que afeta o investimento direto, e são informações que não são capturadas pelos contratos de câmbio. Elas ainda levam um tempo maior para serem informados pelas empresas para o Banco Central e, portanto, são incorporadas nas estatísticas no processo de revisão dessas estatísticas. Então, nesse caso específico, como nós incorporamos às estatísticas os pagamentos das operações intercompanhias realizadas diretamente no exterior, isso contribui para reduzir o fluxo de investimento direto. Tem outros fatores na revisão que podem ou aumentar ou reduzir, dependendo da proporção em que eles forem incorporados, mas nesse caso a gente teve um predomínio desse fator da captura das informações pelo sistema de prestação de informações de capital estrangeiro para o Banco Central e levou a essa redução. Acho relevante mencionar, porque a gente vinha mencionando os fluxos acumulados em 12 meses na faixa de 70 bilhões, eles estão um pouco abaixo. Acho que economicamente não altera essa análise que vai ser feita, mas eu acho que é um ponto importante para ressaltar. Uma outra fonte, prosseguindo na nota, uma outra fonte de financiamento que tem se mostrado ao longo deste ano são os investimentos em carteira no mercado doméstico. Né? Esses investimentos são mais voláteis, eles comumente alternam períodos de ingresso, períodos de saída. No acumulado do ano, eles têm sido, nos 10 meses acumulados do ano, eles têm sido positivos, mostrando ingressos superiores à saída, então constituem também, de fato, neste período agora, fonte adicional, né, de financiamento. No mês de outubro, esses ingressos somaram 1,7 bilhão, compostos por 1,1 bilhão na modalidade renda fixa e 0,6 bilhão na modalidade de ações e fundos de investimento. Né?
quando a gente olha o acumulado no ano, esses investimentos em portfólio no mercado doméstico somam 3,8 bilhões de dólares e são compostos exclusivamente por ingressos em títulos de renda fixa, já que houve saída em ações, ou seja, tem comportamentos distintos as duas modalidades do investimento em carteira. Para chegarmos nesses 3,8 bilhões de ingressos líquidos no acumulado de janeiro a outubro, os investimentos em títulos de renda fixa somaram 11,9 bilhões de ingressos líquidos, mas houve saídas líquidas de 8,1 bilhões em ações em fundos de investimento. Com isso, eu acho que a gente tem uma visão sumária das transações correntes e das fontes de financiamento. Passamos agora para o detalhamento dessas transações correntes, olhando a conta de serviços e a conta de renda primária. Na conta de serviços, como a gente já viu, o déficit no mês de outubro permaneceu estável, atingindo 3,9 bilhões de dólares. Estava na comparação com outubro de 2023. A gente olha as receitas e as despesas na conta de serviços. A gente tem que as receitas com exportação de serviços, que somaram 4,3 bilhões no mês, elas cresceram 8,8% e foram as maiores da série para mês de outubro, seguindo a tendência que a gente tem visto de crescimento das exportações de serviços. No caso das importações de serviços, elas somaram 8,2 bilhões e foram as maiores da série para mês de outubro desde 2013. Lá em 2013, elas foram 8,7 bilhões. Também com tendência de crescimento, que a gente pode ver melhor num período mais longo, acumulando os dados de janeiro a outubro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Nesse caso, a gente tem um crescimento do déficit, crescimento das receitas e crescimento das despesas. O déficit chegou a 40,5 bilhões de dólares na conta de serviços, é o maior desde 2014, para períodos, claro, de janeiro a outubro de cada ano. Lá em janeiro a outubro de 2014, o déficit foi de 47,1 bilhões. As receitas e as despesas são as maiores da série. Receita somou 40 bilhões, a despesa 80,5 bilhões. A gente tem uma conta de serviços estruturalmente deficitária, a gente pode ver por esses números que as despesas são o dobro das receitas, mas ambas têm crescido, que a gente pode dizer que cresce também a corrente de comércio no caso de serviço, aumentando tanto as exportações quanto as importações. Para dar essa estabilidade no mês, quando a gente olha conta por conta, a gente tem um equilíbrio em contas que geraram um crescimento, aumento no déficit, como é o caso da conta de transporte, com contas que contribuíram para reduzir o déficit, reduziram o seu próprio déficit, como é o caso de telecomunicação, computação e informações, que são as duas rubricas mais relevantes neste mês. Na conta de transportes, a conta de transportes a sua dinâmica é determinada principalmente pelos fretes, pelo valor líquido pago de fretes, que estão bastante correlacionados com as exportações e importações de bens. Nós vimos um crescimento nas importações no mês, uma estabilidade nas exportações, então é bastante natural que a gente tenha um aumento na conta, no déficit na conta de frete, puxando o déficit na conta de transporte. No mês houve um aumento de 61% no déficit na conta de transporte, e chegou a 1,6 bilhão esse déficit, em função das quantidades transportadas de importação que cresceram. Quando a gente olha no ano, esse déficit já soma 12,2 bilhões, também com tendência de crescimento, cresceu 14,1% no mês. No caso da conta de telecomunicação, computação e informações, essa conta também tem apresentado nos últimos meses uma tendência de crescimento. Neste mês, especificamente, houve uma redução no seu déficit, que passou para 0,2 bilhões, um déficit relativamente baixo, uma redução de 71,5%, em função ao mesmo tempo, ter tido um crescimento nas receitas, uma redução nas despesas. Com isso, o déficit se reduziu, mas quando a gente olha no acumulado do ano, é um crescimento de quase 30% no déficit na conta de telecomunicações, chegando a 5,8 bilhões. A gente tem aqui, por exemplo, operações por plataformas, pagamentos de operações por plataformas, streamings e outros da economia digital que caracterizam um crescimento no déficit nessa conta, muito embora neste mês tenha havido uma redução. Quando a gente passa na tabela 4 para a conta de renda primária,
nós vimos um déficit de 5,8 bilhões de dólares em outubro, com um crescimento de quase 25% em relação a outubro de 2023, mas uma estabilidade no ano, no resultado, até uma ligeira redução no déficit, de 5% no déficit dessa conta, mas que também tem um déficit significativo, né, de 61,3 bilhões. A conta de renda primária é composta pela conta de juros e pela conta de lucros e dividendos. Os juros, claro, são a remuneração das operações de crédito havidas com o exterior, tanto os investimentos em títulos ou a concessão de empréstimos ao exterior, mas principalmente os investimentos que nós recebemos do exterior. Por isso, a nossa conta de juros é uma conta deficitária, né? No mês de outubro, esse déficit na conta de juros, pagamento líquido de juros ao exterior, somou 2 bilhões de dólares. Esse montante é de 23,6 bilhões no ano, de janeiro a outubro, e teve crescimento, assim, tanto no mês quanto no ano, né? A gente teve, no caso das receitas, um aumento ainda neste mês de outubro. As receitas chegaram a 0,9 bilhões. Essas receitas são muito concentradas na remuneração das aplicações no exterior das reservas internacionais do país, e elas continuam crescendo, né? Mas essa tendência, ela pode, eu até imagino que ela vá, essa tendência de crescimento vá se reduzir, eventualmente se estabilizar, porque nós temos possivelmente uma trajetória de redução nas taxas de juros nos mercados internacionais, né? Uma redução nessas taxas vai gerar uma redução nas nossas receitas de juros. No caso das despesas, né, também houve um crescimento, elas somaram 3 bilhões no ano e, claro, tende a haver o mesmo efeito que a gente vê nas receitas, nas despesas, só que como as receitas são compostas por aplicação das reservas internacionais, elas são bem mais líquidas, esse efeito tende a ser bem mais rápido. No caso das despesas, elas são pagamentos de empréstimos contratados à taxa de juros no passado, né? E que permanecem, em geral, nas operações pré-fixadas, né? Permanecem durante toda a vida da operação com as mesmas taxas. Então, isso vai ser feito apropriado mais lentamente, né? Mas também deve haver uma tendência de redução nas despesas. Se a tendência, de fato, de redução nas receitas se confirmar mais rapidamente, a gente vai ter um crescimento nas despesas líquidas de juros por um tempo. No caso dos lucros e dividendos, que são, no caso das receitas, né, os lucros obtidos com as empresas brasileiras que têm subsidiárias no exterior, das subsidiárias das empresas brasileiras no exterior, e, no caso das despesas, os lucros das empresas de capital estrangeiro que atuam aqui no país. Os lucros e dividendos tiveram uma despesa líquida de 3,8 bilhões de dólares no mês de outubro, também cresceram em relação a outubro de 2023, com um crescimento tanto nas receitas quanto nas despesas. As receitas chegaram a 2,1 bilhões, as despesas 5,9 bilhões, mantendo, né, patamares elevados nas duas partes, né, tanto nas receitas quanto nas despesas. No acumulado do ano, a gente tem um valor de 38,1 bilhões de dólares de pagamento líquido de lucros e dividendos ao exterior, o que representou uma redução, né, no período, em função principalmente do aumento das receitas, né? Bom, com isso eu encerro os pontos que eu tinha previsto para trazer aqui sobre as transações correntes. Eu passo agora para a conta de capital, que, lembrando, era uma conta que, em geral, nós não tratávamos muito, né? Mas que, com o deslocamento, né, alguns meses, em função de uma decisão metodológica da conta de criptoativos para a conta de capital, né, essa conta de criptoativos continua bastante significativa e puxando o maior interesse pela conta de capital. As aquisições líquidas de criptoativos por residentes no Brasil permaneceram elevadas, chegaram a 1,1 bilhão agora em outubro. Isso representa, na comparação interanual, né, um crescimento de 15%, e foi até menor do que o crescimento que a gente tem visto ao longo do ano, né? De janeiro a outubro, essas aquisições líquidas somaram 14,1 bilhões e representam uma taxa de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior de 55,6%, né? Não temos elementos suficientes para dizer que se nós temos uma
desaceleração já dessa taxa de crescimento na ponta, é uma possibilidade. Quando a gente compara o crescimento acumulado nos últimos 10 meses de 55% e no mês de outubro um crescimento de 15%, se pode ter a impressão de uma desaceleração. Claro, de fato aconteceu nesse mês, mas ainda não temos informações suficientes, dados suficientes para dizer se isso é uma tendência ou se foi um resultado específico do mês de outubro, né? Bom, como eu já havia mencionado aqui, os resultados do investimento direto no país e do investimento em carteira, então eu acho que com isso eu encerro aqui as mensagens que eu tinha preparado para trazer para vocês sobre o balanço de pagamentos de outubro. E antes de passar para as perguntas que vocês eventualmente têm, eu queria só comentar os resultados da pesquisa Censo de Capitais Estrangeiros no país com a database de 2023. Eu acho que esses resultados são bastante importantes para ter uma visão mais abrangente, né, principalmente dos estoques, né, o que a gente chama aqui de, nas estatísticas, posição de investimento estrangeiro no país, e ao invés de a gente ficar só olhando os fluxos de cada mês, o acumulado do ano, a gente vê o estoque, tem uma visão global desses investimentos estrangeiros. O Censo de Capitais Estrangeiros é uma pesquisa que o Banco Central vem fazendo anualmente, né? As pesquisas anuais, elas são feitas com uma amostra dos investidores estrangeiros no Brasil e depois, usando métodos estatísticos, a gente extrapola os resultados dessa amostra para a totalidade do investimento estrangeiro e a cada 5 anos, nos anos terminados em 0 ou em 5, a gente faz um censo de fato completo, né? Nessa pesquisa de 2023, nós tivemos 2.400 empresas residentes no país respondendo, ou seja, são empresas residentes que têm capital estrangeiro no seu patrimônio, né? E, a partir dos resultados do censo, somando as respostas dessas empresas, né, com a extrapolação do resultado para gerar todo o investimento direto no país, nós tivemos um estoque de investimentos diretos no país, na posição de 31 de dezembro de 2023, igual a 1,3 trilhão de dólares. Se a gente converter pela taxa de câmbio lá de 31 de dezembro de 2023 para reais, esse valor em reais representa 6,4 trilhões de reais. Esse é o montante total estimado pelo Banco Central, a partir da sua pesquisa e das informações estatísticas que detém, do investimento direto na economia brasileira. Esse montante equivale a 46,8% do PIB, ou seja, um pouco abaixo do PIB brasileiro. E na comparação com a pesquisa anterior, né, na database de 31 de dezembro de 2022, houve um crescimento de 24,5%. Aqui também a gente divide o investimento direto entre participação no capital e operações intercompanhia. E quando a gente olha exclusivamente para a participação no capital, nós tivemos, nesta pesquisa do censo de 2023, pela primeira vez, o estoque superando 1 trilhão de dólares, um crescimento de 31% em relação a 2022. Isso é importante, essa informação é importante, porque esse estoque de investimento direto, participação no capital, equivale a 80% do total do investimento direto no país, né? E a gente tem uma série de detalhamentos, de desdobramentos que são feitos a partir desse investimento direto, participação no capital. Claro, também são feitos para as operações da companhia, mas aí a gente está falando de uma parcela bem menor, né, do resultado. Por exemplo, se a gente olha os dados bilaterais, né, ou seja, quem são as origens, quais países são as origens do investimento estrangeiro direto para o Brasil, nós temos dois conceitos, o de país investidor imediato e do país controlador final. A diferença entre esses dois conceitos é porque, na forma de funcionamento dos fluxos financeiros internacionais, nós temos uma série de países que são centros de investimento direto, mas eles são países em que, por uma série de razões financeiras, tributárias, fiscais, eles recebem muito investimento direto, não para aplicar no seu próprio país, mas a empresa interessada em investir no exterior cria uma empresa lá nesse país, esse país recebe os fundos do país de origem e depois repassa, né, para o país de destino. Né? Então, a gente, nesse caso, a gente tem tanto países como os Países Baixos, por exemplo, que se especializaram nisso, ou Luxemburgo, e países aqui
do Caribe, que são conhecidos como paraísos fiscais, como Bahamas, Ilhas Virgens e outros. Então, nesse exemplo, por exemplo, o país de investidor imediato seria a Holanda, ou os Países Baixos, para ser mais preciso, e o país do controlador final seria o país que fez esse investimento na Holanda para que ele viesse para cá. Então, a gente pergunta para a empresa residente de onde você recebeu os seus recursos. Esse é o país imediato. Mas quem que é o controlador final? Quando a gente chega, a empresa no Brasil é controlada por uma empresa no exterior e puxa essa cadeia de controle até o país final para chegar nele. Então, esses dois conceitos são apresentados nas tabelas do censo. Quando a gente olha o conceito do controlador final, que economicamente me parece o conceito mais relevante, nós temos os Estados Unidos, a Espanha e a França como os três principais investidores. Claro, os Estados Unidos com uma dianteira bastante significativa em relação aos demais. A gente vê também um crescimento ano a ano da participação dos investimentos diretos que tem a China como controlador final. A China aparece como o sétimo principal país investidor direto no Brasil por esse conceito de controlador final. E quando a gente vai para os países imediatos, a gente vê aí o efeito do funcionamento do mercado financeiro internacional. Os Estados Unidos se mantêm em primeiro, mas seguidos de Países Baixos e Luxemburgo, que não estão nos principais países do controlador final. Essas tabelas do censo também apresentam os resultados por setor econômico, em que atividades econômicas esse investimento direto foi feito no país. A gente tem uma diversificação, os principais setores, por exemplo, são serviços financeiros, seguidos de comércio, eletricidade e extração de petróleo, ou seja, 4 setores bastante distintos, e esses 4 principais representam um pouco mais de 42% do investimento direto em participação de capital no país, ou seja, uma diversificação com diversos outros setores, mostrando que os investimentos diretos têm uma participação relevante na atividade econômica doméstica. Esses resultados do Censo de Capitais Estrangeiros também são incorporados no conjunto do que nós chamamos de posição de investimento internacional, que são o total dos estoques de ativos e passivos externos do país. Então, a posição internacional de investimentos, a partir desses dados revisados do censo, os passivos, ou seja, os investimentos dos não residentes no Brasil, esses passivos da posição internacional de investimento somaram 2 trilhões de dólares no final de 2023, A principal parcela desses 2 trilhões eram os investimentos diretos, 1,3 trilhão, mas também a gente tem acima de 500 bilhões na forma de investimentos em carteira, ações e títulos, que a gente comenta os fluxos aqui constantemente, e outros 270 bilhões aproximadamente na forma de outros investimentos, que são principalmente empréstimos. Quando a gente olha, então, para a posição, isso são só os passivos, quando a gente olha para a posição completa, os ativos menos os passivos, os ativos, que são ativos de residentes no Brasil, no exterior, eles chegam a quase 1 trilhão de dólares, ou seja, 986 bilhões. Eles são, por um lado, as reservas internacionais do Brasil, que lá no final de 2023 estavam em 355 bilhões, mas também tem outros meio trilhão de dólares, praticamente, que são obtidos, a informação é obtida pela pesquisa de capitais brasileiros no exterior feita pelo Banco Central. Então, em suma, nós temos 2 trilhões de passivos externos, 1 trilhão de ativos externos e a nossa posição de investimentos líquida, ela é negativa, ou seja, os passivos superam os ativos em 1,1 trilhão, também com os dados de 2023. Eu acho que convido vocês a olharem com mais detalhes os resultados do Censo de Capitais Estrangeiros, assim como resultados do balanço de pagamentos. E aí, devolvo a palavra para a Carla para organizar aí a sessão de perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos abrir as perguntas. Já temos uma aqui da Natália Garcia. Pois não. Bom dia, Natália. Natália, nos escuta? Bom dia, vocês me ouvem agora? Sim. Obrigada. Fernando, eu queria um comentário seu sobre o fluxo financeiro. Eu fiz um levantamento ali, vi que teve saída recorde pensando no acumulado de janeiro a outubro, já superando 2020. Eu queria primeiro saber o que pode explicar essa saída recorde de dólares pela via financeira nesse período
E pensando também na sazonalidade do fim do ano, imagino que a tendência seja continuar, sobretudo em dezembro, né? Qual que é o impacto disso olhando para frente, por favor? Só uma confirmação. Quando você fala em fluxos financeiros, você está falando do mercado de câmbio contratado, certo? Cujos Isso, dados estão exato. na tabela 16 e que eles Tabela saem, 16 e 17. claro, eles saem semanalmente no Indeco também, né? Uhum. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, o movimento de câmbio contratado, ele é diferente do balanço de pagamentos, mas tem uma relação, né, com o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, ele tem que captar, coletar todas as transações entre residentes e não residentes do país, né? Então, ele é muito mais abrangente do que os fluxos do mercado de câmbio. Por exemplo, eu havia mencionado, nesse caso da revisão dos fluxos de investimento direto, pagamentos realizados por empresas brasileiras, por empresas residentes no Brasil, para suas controladoras ou empresas do mesmo grupo no exterior, que são feitos diretamente a partir de contas no exterior, sem ter contratos de câmbio, né? Então, o balanço de pagamentos é uma visão mais abrangente disso. Mas eles têm uma relação, claro, as operações que estão no mercado de câmbio contratado, elas também são incorporadas no balanço de pagamentos, né? Claro. O mercado de câmbio, as informações que nós mostramos no mercado de câmbio, elas se justificam, têm interesse, né? Exatamente por isso, que elas permitem olhar de uma forma bastante abrangente, a desagregação das informações é pequena. O que aconteceu de uma forma sintética no mercado de câmbio doméstico entre os bancos e seus clientes. Esse mercado de câmbio se divide entre duas partes, comercial e a parte financeira. E na parte financeira, isso é uma coisa que a gente sempre faz questão de explicar, na parte financeira estão todos os fluxos que não são ligados ao comércio de bens, ou seja, que não são, de uma forma simples, exportação e importação de bens. Ou seja, na conta, digamos assim, nas transações financeiras do mercado de câmbio contratado, eles têm também o que no balanço de pagamentos nós chamamos de conta de serviços, conta de rendas, transferências e as contas financeiras propriamente ditas, investimentos, empréstimos, emissão de títulos e tal. Então, a gente acha que essa distinção ela é importante para a gente entender, né, as diferenças, né? Quando a gente olha, por exemplo, na tabela 17, essa é uma das razões pelas quais nós fizemos a tabela 17, é para mostrar que aquilo que é câmbio contratado, compras e vendas financeiras na 16, no mercado de câmbio, eles se dividem, né, no câmbio contratado em serviços, rendas, capitais brasileiros e capitais estrangeiros, né? No caso dos capitais brasileiros, a gente tem, por exemplo, sempre valores negativos, né? Ou seja, é de se esperar que as operações de capitais brasileiros sejam investimentos brasileiros no exterior. Isso é a própria, digamos assim, natureza da conta, né? Elas só teriam valores positivos, né? Assim, valor negativo é quando se realiza o investimento no exterior, valor positivo é quando se realiza o investimento no país ou quando o investimento no exterior volta. Ela só teria um valor negativo, só teria um valor positivo se o retorno desses investimentos no Brasil fossem maiores do que os novos investimentos. Então, isso não é a tendência é que eles continuem tendo um aumento ano a ano, mostrado por valores negativos. Quando a gente olha os resultados de janeiro a outubro deste ano com janeiro a outubro do ano passado, os capitais brasileiros variaram de 27,5 para 24,6, ou seja, teve uma quantidade menor de investimentos brasileiros no exterior nesse período, mas numa dimensão pequena. A variação foi algo como 3 bilhões de redução, né? Nós tivemos, no caso dos capitais estrangeiros, que são aqueles capitais para investimento direto, ações, renda fixa, empréstimos e outros, né, uma redução maior. Eles somaram 54,8 bilhões de janeiro a outubro do ano passado e agora foram 31 bilhões nesse ano, ou seja, teve um ingresso líquido menor. Por exemplo, a gente tem tido, no caso do portfólio, saídas líquidas em ações que diminui o total investido no país e contribui
para diminuir o total desses fluxos também. No caso dos investimentos estrangeiros, diretos, a gente vê um crescimento, mas, no conjunto, esses capitais estrangeiros se reduziram. A gente teve também aumento na conta de serviços, e isso está bem ligado com a tendência de crescimento na conta de serviços que eu havia comentado, né? Então, em resumo, nesse caso do câmbio contratado especificamente financeiro, nós temos um aumento na conta, no déficit de serviços, que é consistente com o resultado do balanço, guardadas as diferenças metodológicas, com resultado na conta de balanço de serviço, do balanço de pagamentos que eu mostrei, uma tendência de crescimento na importação líquida de serviços, que no mercado de câmbio contratado aparece como aumento das saídas, né? Passaram de 19,9 para 23,8, um aumento por volta de 4 bilhões. Uma redução nos investimentos líquidos aí de capitais brasileiros, né? Funciona no sentido contrário, menos investimentos indo para o exterior, uma faixa de 3 bilhões, que anula um pouco o crescimento da conta de serviços, e, fundamentalmente, uma redução nos ingressos de capitais estrangeiros pelo mercado de câmbio doméstico, que acho que explica a maior parte dessa conta, né? Ou seja, tem uma redução nos ingressos de capitais estrangeiros, ajuda a explicar o aumento, né, das saídas líquidas. A ideia aqui, se você está procurando as saídas líquidas, né, o negativo total do capital financeiro passou de 32 para 56. Isso significa que está saindo mais capital no país? Na parte de pagamento de serviços, sim. Na parte de capitais brasileiros, não. Está tendo um investimento ao contrário. Na parte de renda primária e secundária, uma coisa mais ou menos estável, se reduziu de 39,6 para 38,8, e tem uma redução, né, no ingresso, né, de capitais estrangeiros. Acho que esses são os principais elementos. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Agora temos uma pergunta da Célia. E tem outra da Natália. Acho melhor a gente tirar logo a dúvida dela, né? Pode ser a mesma coisa. Como você preferir. Oi, assim, é que faltou a Natália. parte olhando para frente, né? Pensando na sazonalidade do fim do ano. Pois não. Ela tinha mencionado isso mesmo, eu esqueci. Não. A sazonalidade de fim de ano que a Natália está fazendo referência é uma tendência a que você tenha no câmbio contratado, especificamente no câmbio contratado financeiro, uma saída maior no mês de dezembro, né? Por exemplo, ao longo do ano passado, o mês de dezembro foi 2023, né? O mês de dezembro foi o de maior saída, né? Teve saída do câmbio financeiro de 15,5 bilhões, e ao longo do ano, o mês que teve maiores saídas no ano passado foi maio, com 8,7 bilhões. Então, tem uma sazonalidade bastante definida. Se nós olharmos 2022, isso também aconteceu, saída de 12 bilhões, 12,7 em dezembro, 9,9 em dezembro de 2021 e assim por diante, né? Essa sazonalidade de dezembro, ela, em geral, desculpe, quando a gente olha as contas no balanço de pagamentos, ela se relaciona com, remessas de recursos das subsidiárias no Brasil para suas matrizes no exterior, sob a forma de lucros, ou seja, as subsidiárias daqui remetem lucros numa maior quantidade do que o habitual nos demais meses do ano, e isso é interpretado como a necessidade de fechar o balanço das matrizes e tudo, então tem essa remessa, são remessas maiores de lucro, mas também existem remessas maiores em outras rubricas do balanço de pagamentos que acontecem no mês de dezembro, e a gente vê esse reflexo no mercado de câmbio, né, pagamentos de dívidas e outros que têm uma sazonalidade em dezembro. Como toda a sazonalidade, é um movimento esperado, ou seja, a gente viu isso em dezembro ao longo dos últimos vários anos. Então, se deve esperar que aconteça isso também em dezembro deste ano. É um funcionamento normal, né, do mercado de câmbio doméstico, ele é bastante líquido, consegue prover o mercado de câmbio doméstico, prover os dólares necessários para as empresas
e para as pessoas que queiram remeter esses dólares em dezembro, por razão dessa sazonalidade. Então, é um movimento esperado, não tem, digamos assim, nenhum comentário específico sobre isso, a não ser que é provável que ele aconteça mantendo a sazonalidade. Obrigada, Fernando. Agora sim, vamos com a Célia. Pois não. Oi, Célia, bom dia. Célia, consegue nos ouvir? Acho que ela não está ouvindo. Aguardamos um pouquinho, vamos ver se corrige as questões técnicas. Bom, eu vou passando para a Marcela enquanto isso. Pois não. Oi, Marcela. Ninguém está ouvindo? Marcela? Eu tô ouvindo vocês, Agora mas sim. sim, Sim. Sim. a minha pergunta, bom dia, é Bom sobre dia. a pesquisa que saiu de IDP. Aqui na tabela 14, eu vejo que os Estados Unidos se firmaram, né, como o país, já era um país que tradicionalmente liderava o ranking por controlador final, mas houve um aumento muito significativo aqui na linha 15K, atividades financeiras, seguros e serviços relacionados, de 2022 a 2023. Eu queria entender o que explica esse salto, Fernando, se houve alguma transação em particular, se é um movimento perene, que deve ser sustentado adiante ou não, porque sozinha essa linha já é superior à posição de todos os demais países, né, na lista, o que não se verificou em anos anteriores. Obrigada. Obrigado pelo comentário. A gente fica bastante satisfeito quando as nossas estatísticas são analisadas nesse grau de detalhe, né? Eu mesmo havia selecionado a tabela 14 para comentar aqui, eu tinha um tempo limitado para a coletiva, mas obrigado pela atenção aos números. O que são os dados do investimento direto que a Marcela mencionou na tabela 14, né? A gente tem a pesquisa do Censo de Capitais Estrangeiros, ela é feita com as empresas residentes no Brasil que têm capital estrangeiro, que têm acionistas, controladores estrangeiros, não residentes, para ser mais preciso. Né? A gente pergunta para essas empresas, portanto, quanto é o total do investimento estrangeiro que você tem no seu capital, qual é o total do seu ativo, patrimônio e tal, mas também perguntamos quem é o seu investidor, né, de que país ele veio, naquela diferença que eu já mencionei entre investidor imediato e controlador final, e também perguntamos em que setor de atividade essa empresa se localiza aqui. Né? Pois bem, quando a gente, de posse desse conjunto de informações, a gente consegue saber quanto investimento recebido no Brasil tem como controlador final os Estados Unidos, que foi a pergunta da Marcela, e desse montante que tem como controlador final os Estados Unidos, por exemplo, se você olhar os dados da tabela 14, né, os Estados Unidos aparecem como país do controlador final de empresas no Brasil, no montante de 357,8 bilhões. Deste total, como ele está distribuído entre empresas no Brasil? E aqui a gente usa a desagregação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o padrão, né, no Brasil, os grupos principais. E a Marcela percebeu que desses 357,8 bilhões, um montante de 113,8 bilhões está classificado no setor atividades financeiras, seguros e serviços relacionados. Né? Atividades financeiras, por exemplo, inclui bancos, é óbvio, né? Mas inclui também, eventualmente, corretoras, distribuidoras, auxiliares financeiros, outras empresas, né, que prestem algum tipo de serviço financeiro e não precisa ser bancário, pode ser empresas não bancárias. Né? Serviços relacionados também são serviços relacionados a essa
né, atividade financeira. E na parte de seguros, nós temos, enfim, seguradoras e outras atividades. Todo esse conjunto de empresas está incluído nesse montante que a Marcela questionou e cujo valor somado é de 113 bilhões. Então, isso representa um pouco menos de 1/3 do total do investimento direto, né, que tem com o país de controlador final, os Estados Unidos, no Brasil, é 1/3. O que explica, primeiro, o que explica a concentração nesse setor? O que explica o crescimento, em segundo lugar? Bom, primeiro, os Estados Unidos são os maiores países em termos de os que mais investem diretamente no Brasil. Então, esse é o ponto 1. Os Estados Unidos aparecem como o país do controlador final com maior quantidade de investimentos no Brasil. Se você olhar os dados da tabela 6, 34% do investimento, né, direto na modalidade de participação no capital é feito por empresas que têm como controlador final residente nos Estados Unidos. Então, é de se esperar que os investimentos dos Estados Unidos no Brasil sejam mais significativos, e de fato são. Segundo, por que a concentração nas atividades financeiras? As atividades financeiras, se a gente olha os setores de investimento no Brasil, elas também são as principais atividades, né? Se você olhar na tabela 10, os serviços financeiros e atividades auxiliares representam 22% do investimento no Brasil como um todo, e nesse detalhamento a gente tem seguros mais desagregados da tabela 10, e os seguros são 2%, então a gente tem 24% do total. Ou seja, os Estados Unidos são o primeiro país e os serviços financeiros são o principal setor de investimento direto. Então, não seria de se estranhar a prioridade dos Estados Unidos nessa tabela e a prioridade das atividades financeiras de empresas dos Estados Unidos nessa tabela também. Eles podem ter um percentual um pouco maior do que você tem na média dos outros países, mas nada de muito discrepante. E a terceira pergunta, então, é por que cresceu? Né? Houve um crescimento, eu diria que generalizado, das empresas, dos investimentos diretos no país. Isso a gente vê nos fluxos do balanço de pagamentos mês a mês. Mas aí, aproveitando, né, que a Marcela trouxe uma tabela nova para a nossa discussão, eu queria levar vocês para a tabela 2, que também é uma tabela nova. Nessa tabela, a gente explica e dá os montantes de como se deu esse crescimento, que eu mencionei que foi de pouco mais de 30%, dos estoques do investimento direto no Brasil de 2022 para 2023. Uma parte desses estoques, a primeira linha, a linha 8, são as transações do balanço de pagamentos, que a gente acompanha mês a mês. Então, do total do crescimento, 52, quase 53 bilhões foram transações novas, ou seja, novos investimentos realizados no país no ano de 2023. Mas tem um segundo ponto que é importante, que são o que na tabela está dito preços, que aumentaram 54 bilhões, ou seja, um montante igual ao que nós recebemos por fluxo de balanço de pagamentos. Esse aumento de preços é a forma como nós valoramos o estoque investido, que a gente tem o valor das empresas em 31 de dezembro de 2022 e o valor das empresas em 31 de dezembro de 2023. Esse valor aumenta quando recebe mais capital do seu controlador, claro, mas ela pode crescer também com reinvestimento de lucros, aumento no valor da Bolsa de Valores e outras formas de medir o preço a valores de mercado. Então, isso mostra que as empresas cresceram no Brasil, né? Mesmo se a gente isolar o que ela recebeu de investimento direto, ela cresceu porque aumentou seu preço aqui, né? Ela também cresceu por paridades cambiais, a gente tem que informar, a gente recebe as informações em reais aqui e tem que fazer a apresentação em dólares, então isso também contribuiu para aumentar o valor em dólares das empresas. E, por fim, nós temos outras variações de volume, que são variações diretas no estoque das empresas a partir de reclassificações diversas, empresas que tinham menos de 10% de participação do seu principal acionista, passaram a ter mais de 10%, elas deixaram de ser empresas de portfólio, passaram de ser empresas de investimento direto, entre outras. Então, a resposta para a pergunta da Marcela é: né, os Estados Unidos já é o maior investidor
né, no Brasil, então isso mostra, quando a gente detalha, que os seus fluxos são maiores que os demais. 2, o principal setor de investimento direto no Brasil é o setor financeiro, de seguros e atividades relacionadas a ele. Também isso faz com que o investimento do principal investidor nesse setor seja mais significativo. E 3, o seu crescimento se deu em conjunto com o crescimento do estoque de investimento direto, que foi devido aos novos fluxos de investimento no país e ao crescimento do valor das empresas que atuaram no Brasil. Assim, nada de estranhar que elas cresçam de valor num ano como o ano passado, que o país cresceu 3% e outras coisas. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Vamos tentar mais uma vez aqui com a Célia. Pois não. Ela mandou uma mensagem, eu acho. Deixa eu ver. Ah, sim. Ela mandou, vou ler aqui. Vocês me ouvem? Ah, agora sim. Você prefere pronto. falar? Eu queria que o senhor comentasse, por favor, a queda abaixo de 100% pelo segundo mês consecutivo da taxa de rolagem. Como o senhor sempre fala, um número só pode ser um ponto fora da curva, mas aconteceu de novo esse mês que eu falo outubro, em uma diminuição muito forte em relação a outubro do ano passado. Queria que o senhor comentasse aí se o cenário externo pode estar mais adverso, como é que está isso. Obrigada. Ok. De nada. Bom, de fato, a Célia fez uma pergunta de uma tabela que eu geralmente comento, não comentei nesse mês, né, para poder deixar mais espaço para a pesquisa do censo, né? E a taxa de rolagem. A taxa de rolagem está na tabela 15 e ela é uma conta, digamos assim, bastante simples, é uma conta agregada, que ela divide o total do que as empresas brasileiras captaram no exterior na forma de emissão de títulos ou novos empréstimos no mês. A gente pega esse valor total e divide pelo que as empresas pagaram dessas mesmas modalidades de investimentos em títulos e novos empréstimos no mesmo mês. Ou seja, o que entrou novo nesse mês são novas dívidas que as empresas fizeram no exterior e o que foi pago neste mês é referente a dívidas anteriores que estão vencendo parcial ou totalmente, integralmente nesse mês. Quando a gente divide um pelo outro, se esse valor dá 100%, isso mostra que esses montantes de empréstimos novos tomados e pagamento de empréstimos antigos foi igual, ou seja, a gente está rolando essas dívidas na sua integralidade. Se esse valor ficar abaixo de 100%, a gente está captando no exterior menos do que precisa para pagar a dívida que está vencendo nesse mês, ou seja, a empresa deve arranjar outras fontes para financiamento, que não a rolagem, e quando esse valor é acima de 100%, ela está captando mais do que o necessário, ou seja, está aumentando em termos líquidos o endividamento externo. A pergunta da Célia é que, neste mês, a taxa de rolagem atingiu 79%, ou seja, as empresas tiveram que pagar ao exterior 4,1 bilhões e receberam e captaram 3,3, ou seja, captaram um valor abaixo do que elas tiveram que pagar. E pergunta se isso é uma coisa normal, é o segundo mês que acontece, ou se isso é algo que possa indicar algum tipo de restrição de acesso. A minha resposta é que não há nenhuma restrição de acesso, e neste caso, eu acho que a gente tem que avaliar dois números em conjunto. O primeiro número é o dado do mês de outubro, teve uma taxa de rolagem abaixo de 100%, né, 79%, ela foi quase 100% no caso dos títulos, houve pagamentos pequenos de títulos, 533 milhões para um recebimento de 504, economicamente meio bilhão de pagamentos e recebimentos, uma taxa de rolagem quase integral. E no caso dos empréstimos, houve novos empréstimos menores, 3,6 bilhões de pagamentos, 2,7 de ingressos. Mas eu acho que este número do mês de outubro, a gente deve analisá-lo em conjunto com o acumulado do ano de janeiro a outubro, né? Ou seja, a gente tem 10 meses no acumulado do ano e esse acumulado do ano a taxa de rolagem chegou a 110%. Ou seja, se nós olharmos essa conta que a gente fez para outubro e fizermos a conta para cada um dos 10 meses do ano, tirarmos uma média, né? Desculpe, somarmos tudo, as captações no exterior foram de 41,2 bilhões para pagamentos nesse mesmo período de 37,5.
Então, uma interpretação muito frequente é que, no agregado, as empresas já captaram ao longo do ano um valor maior do que elas pagaram nesse mesmo período. Então, isso não para mostrar esse acesso ao mercado internacional, não necessariamente precisa com que isso reproduza todos os meses. Então, as empresas podem já ter, por questões de mercado, ou seu fluxo de caixa, ou qualquer outra razão, realizado a captação desses recursos em meses anteriores, está pagando agora. Então, isso explica porque no mês a empresa não teve necessidade de captar recursos novos, ela só pagou os antigos porque ela já havia captado antes. Então, olhando os dois números em conjunto, uma explicação possível, que a gente já tem visto outras vezes, é que a empresa, pelas condições de mercado, o conjunto das empresas, né, já antecipou essa captação e precisa captar menos agora. Então, ela tem lá no acumulado do ano a taxa de rolagem acima de 100% e agora é 79%. Né? Então, é provável que elas já tivessem captado o que gostaria. Por exemplo, se a gente olhar os dados estimados, né, do que teria de vencimentos em novembro e dezembro, ou se a gente considerar esses valores de 2023 para novembro e dezembro similares com os de 2024, duas formas de estimar, né, o que faltam, e se as empresas brasileiras mantivessem esse mesmo percentual de 80% em novembro e dezembro, quando a gente calculasse o ano de 2024 como um todo, esse percentual seria 100%. Ele está 110% até outubro. Se a gente tivesse novembro e dezembro, em cada um desses 2 meses, 80% por mês, no ano, as amortizações seriam iguais aos novos desembolsos e a taxa de rolagem seria 100%. Então, eu não vejo nenhuma restrição, o mercado financeiro internacional continua bastante aberto e as empresas gerenciando conforme as suas necessidades. Carla, você. Obrigada. Temos mais uma pergunta agora da Marcela. Pois não. Fernando, eu gostaria de um comentário mais prospectivo após a eleição de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos. Se existe algum risco dessa dinâmica dos Estados Unidos como principal país aí, investimento direto no Brasil, participação no capital, mudar devido às políticas que ele tem dito que serão priorizadas, né, que devem impulsionar o crescimento das empresas no país, né, nos Estados Unidos, ou não, já que desde o início da série histórica, inclusive eu queria confirmar se o início da série histórica é 2010, os Estados Unidos capitanearam aí essa lista. Obrigada. Bom, a pergunta mais difícil, na verdade, é a mais fácil, né? Os riscos do futuro mandato a partir do ano que vem extrapola muito as minhas capacidades e competências, eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso. Em relação à série histórica, os censos de capitais estrangeiros começaram a ser feitos no Brasil em relação à posição de 31 de dezembro de 95. Né? Esse foi o primeiro censo de capital estrangeiro realizado no Brasil. Ele foi feito durante o ano de 96 e os seus resultados foram divulgados em 97. Né? De lá para cá, os censos ocorriam a cada 5 anos, de 95 até 2010. Né? A partir de 2011, eles passaram a ser feitos anualmente também. Então, de 2010 até 2023, a gente tem essa série anual do censo. Então, 2010, 15 e 20 foram censos completos, com todo o conjunto das empresas, e nos demais anos, eles foram censos com uma amostra de empresas, a gente viu 2.400 empresas no ano de 2023, enquanto, por exemplo, no ano de 2020, nós tivemos 19.700 empresas. Né? Então, a gente tem essa série de 2010 com dados anuais. Antes disso, elas só foram feitas a cada 5 anos. Há uma outra diferença. Então, é por isso que na tabela 1 e nas demais tabelas, você pode dizer que a série anual começa em 2010, mas na tabela 1 a gente mostra os resultados de 95, 2000 e 2005. Não existem dados intermediários de censo de capitais estrangeiros antes de 2010, né? Só existem os dados quinquenais.
De 2010 para cá, além de ter os dados anuais, a gente já tem uma série histórica mais, digamos assim, consistente metodologicamente, no sentido de atualizada nos mais recentes manuais internacionais, né? Os manuais de balanço de pagamentos, o manual de balanço de pagamentos que está em vigor atualmente, ele foi editado em 2009, adotado pelo Banco Central em 2015. Então, de 2015 para cá, a série histórica do censo ela é inteiramente consistente e, para trás, ela tem uma consistência bastante próxima de 2010 para cá. 2005, 2095, eles foram feitos com outras condições anteriores do Manual de Balanço de Pagamento, que tem algumas diferenças metodológicas. Isso não impede a comparação, mas ele não tem toda a desagregação e toda a composição que nós temos hoje, né? Então, assim, dependendo do que você quiser falar, você pode falar a comparação desde 95, por exemplo. Se você chegar e disser o estoque de investimento direto no país, na posição de 2023, 1,3 trilhão, é o maior da série histórica do Banco Central desde 95. Isso está certo, né? Se você quiser comparar como percentual do PIB também, é o maior da série histórica desde 95. Está certo, você pode falar isso. Em algumas séries, o detalhamento é menor, você pode começar de 2010. Depende do nível de detalhe que você quiser dar. Carla. Obrigada, Fernando. Sem mais perguntas, gostaria de acrescentar algo? Não, só agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, elas são sempre muito importantes para esclarecimentos adicionais que não foram pensados na parte inicial da apresentação ou para dúvidas que eventualmente surjam, e convidar todos vocês para a próxima divulgação de estatística, que vai ser das estatísticas de crédito. Muito obrigado. Bom dia a todos.